Listo, ¿cómo están? Buenas noches a todos aquellos que se han podido conectar a esta sesión. El cierre de la gira de Latinoamérica, ¿no? De los speakers. Hoy día nos acompaña Carlos Dos Santos. Hoy día él nos va a compartir un tema bastante interesante sobre ASP.NET Core, Docker en Linux, en Azure. Entonces le damos la bienvenida y queda todo tuyo el audio para ti, Carlos. Bienvenido. Gracias Ivan por su convite. Hola a todos, vamos a hablar un poco sobre ASP.NET Core, Docker y Linux en Azure. Bueno, mi nombre es Carlos Dos Santos, yo soy Microsoft MVP por 10 años, soy también Microsoft Regional Director, que es un otro programa de reconocimiento de Microsoft. Yo tengo cerca de 25 años de experiencia en desarrollo de software y tengo algunos proyectos. Yo soy uno de los creadores de CodeCracker, que es un proyecto muy conocido de análisis estática de código en GitHub. Y acá en Brasil yo cuido de un otro proyecto que se llama BoletoNet para documentos bancarios. Bueno, hoy iremos hablar un poquito sobre ASP.NET Core en .NET Core. No es mi objetivo hablar sobre toda la plataforma, mas sí cómo puedo usar la plataforma para desarrollar aplicaciones para Linux. Entonces, .NET Core es una biblioteca, un código que puedo rodar en muitas plataformas. Então, eu posso escrever um único código e posso executar em Windows, em Linux e também em macOS. Em .NET temos agora um novo nome que se chama .NET Standard. .NET Standard não é uma biblioteca, não é uma coisa que se instala em la máquina, é apenas algumas interfaces para criar a padronização entre o .NET Full Framework, que é o framework atual, e .NET Core, para que nós possamos criar aplicações que possam ser executadas em Windows com Full Framework e também em outras plataformas com .NET Core. E temos também acá na plataforma desenvolvimento para ambientes móveis com Xamarin e também para Universal Apps. Para desenvolver multiplataforma, temos então .NET Core. .NET Core é um novo framework de Microsoft. É um framework open source. Então, se os outros têm interesse em ver a fonte de código fonte de .NET Core, podem aceder ao site de Microsoft. Então, .NET Core pode executar em Windows, em Linux, em Mac e sobre containers usando Docker, por exemplo. E nós vamos mostrar um pouquinho de como podemos rodar com Docker. Se você quer desenvolver em outra plataforma que não seja, por exemplo, Windows, você pode usar Visual Studio Code. Visual Studio Code é uma IDE gratuita que você pode usar para desenvolver não somente códigos .NET, mas códigos em Java, em Python, em Ruby, em .NET, C, mas em muitas outras plataformas. Por exemplo, acá em minha empresa usamos .NET Core para desenvolver códigos para Arduino, IoT e para outras plataformas. Então, é uma ideia muito leve, gratuita, que pode usar para desenvolver muitas coisas. Muitas pessoas acá em Brasil gostam de Visual Studio Code porque é muito bueno para desenvolvimento de client web, para HTML e JavaScript. Bueno, se alguma pessoa mostrasse para você esta apresentação alguns anos atrás, seria muito estranha, porque Microsoft
adora Linux, porque Microsoft adora open source, Microsoft está louca. Não, porque Microsoft agora é uma empresa de serviço e como uma empresa de serviço é muito importante que em sua plataforma de nuvem todas as plataformas possam ser executadas, por exemplo, nuvem. E para isto funcionar muito bueno, é importante que Microsoft converse com a comunidade de open source. Então é muito importante para a Microsoft neste momento aproximação com Linux e também com plataforma open source. Bueno, sobre containers, containers é um novo jeito de desenvolver aplicações para distribuir as aplicações. Quando falamos de containers, lembramos automaticamente de Docker. Docker não é a única maneira de criar containers, mas é a mais conhecida. Então, para entender um pouquinho do que é um container e o que é uma máquina virtual, em uma estrutura convencional de máquinas virtuais, temos o server, que é o sistema operacional, temos um sistema operacional, que é o host, temos um hypervisor, que seria a camada de virtualização, e em cima de cada uma destas camadas temos outras máquinas praticamente iguais à máquina de baixo. Em uma estrutura de containers, é uma estrutura muito simples, porque temos um server, normalmente em Linux, mas agora podemos também funcionar com Windows Containers. Temos um Docker Engine, que é sim um sistema para trabalhar os containers, e para cada container não temos uma cópia de host, temos apenas um isolamento de los processos. Então, eu posso ter muitos processos, e estes processos para criar as instâncias é muito rápido, é muito simples. Os containers trabalham isolados, então cada container é como se fosse uma máquina isolada das outras. Então, eu posso pegar meu container que está aqui em minha máquina e colocar, por exemplo, em Azure, ou colocar, por exemplo, em Docker Hub, e o container funcionaria sem nenhum problema. Então, é muito rápido para desenvolvimento de software. Por exemplo, acá em minha empresa, temos muitos containers rodando, por exemplo, com base de dados elástica, com ferramenta de análise de código, que é SonarCube, rodando, sendo executadas em containers. Bueno, mas como nós podemos desenvolver uma aplicação web em Azure com Linux? Até hoje, todas as aplicações que você coloca em Azure, as aplicações web, embaixo temos um servidor Windows rodando Internet Information Server. Então, mesmo que sua aplicação seja Java ou PHP ou qualquer outra, o seu servidor que está executando esta aplicação é um servidor Windows. Mas agora é possível que eu tenha uma aplicação onde a máquina é Linux. Então, é muito interessante, por exemplo, porque se nós desenvolvemos uma aplicação em PHP, por exemplo, é muito melhor executar em uma máquina Linux, por exemplo, do que talvez em uma máquina Windows. Então, agora temos a oportunidade de desenvolver, de desenvolver aplicações que rodem em Linux. Bueno, em o conceito de web apps e de aplicações em Azure, temos algumas camadas. Temos uma camada free, que seria para colocar as aplicações sem nenhum custo, mas com algumas limitações. Temos uma outra camada compartilhada, shared, que seria como um host, onde temos nossa aplicação junta com muitas outras aplicações, compartilhando a mesma infraestrutura, mesmos servidores. E temos também uma outra abordagem, que é uma máquina dedicada. Mas quando falamos máquina dedicada, isto significa
não significa que temos uma máquina de facto que possamos aceder a esta máquina e trabalhar nela, mas que temos uma plataforma de desenvolvimento onde posso colocar minhas aplicações e toda a infraestrutura é gerenciada por Microsoft. Então, é um conceito muito bueno, porque não tenho que me preocupar com a infraestrutura. Mas, se tenho necessidade de usar uma máquina mais poderosa, eu posso trabalhar numa instância dedicada e eu posso mudar de uma compartilhada para uma dedicada. Bueno, para que nós possamos usar hoje uma aplicação em Linux, eu preciso obrigatoriamente, necessariamente, de uma instância dedicada. Então, quando vocês forem em portal de Azure, e acá temos uma cópia da pantalla de Azure, de browser, que temos acá como criar uma aplicação usando Linux. Hoje temos dois modelos de criações. Temos Web App e Web App for Containers. Então, quando nós criamos agora uma aplicação, temos o Windows acá e temos também Linux acá. Acá embaixo temos a instância da máquina que eu vou mostrar mais à frente. Então, precisamos necessariamente de uma instância dedicada. Bueno, podemos trabalhar também com Docker. Então, eu posso criar uma aplicação usando ASP.NET Core, criar um container Docker, pegar esse container Docker e colocar em um servidor de Docker, por exemplo. Temos acá duas possibilidades. Temos Azure Container Registry, que é nada mais que um serviço de Microsoft para gerenciamento de containers. E temos o mais conhecido, que é Docker Hub. E Docker Hub é uma companhia que eu posso criar uma conta lá, que pode ser uma conta pública ou uma conta privada. Em uma conta pública, todas as pessoas podem acessar meus containers. E em uma conta privada, eu tenho que colocar uma contrasenha e um usuário para poder acessar os containers. Então, é possível que eu possa trabalhar com containers usando as aplicações Web App, aplicações web de Azure. E temos também, agora, eu gosto muito de mostrar as coisas funcionando, que é mais interessante do que mostrar apenas acá os PPTs. Então, acá temos o portal de Azure e temos acá duas aplicações web. Então, se eu estou acá em App Services, eu clicar em adicionar uma nova aplicação. Então, quando estou acá em Web App, mas eu prefiro acá New Web App. Bueno, acá é mais bueno, porque aqui nós temos Web App e Web App para containers, que depois de criada a aplicação são praticamente parecidas. Mas eu vou criar acá uma Web App. Então, eu tenho que colocar as coisas mais comuns de Azure, como, por exemplo, nome da aplicação, que seria o nome de DNS. Exemplo, tira Bueno, la assinatura, la resource group. E acá temos Windows e Linux. Por exemplo, se mudo para cá Linux, eu tenho que escolher um service plan, que seria a máquina dedicada que vai rodar minha aplicação. Por padrão, Azure tem acá uma máquina já pré-definida, mas se você necessita de uma máquina maior, puedes escolher acá em criar uma nova, escolher acá qual o tamanho de sua máquina. Por exemplo, temos acá uma máquina bem pequena, porque estamos a rodar aqui Linux, não preciso de uma máquina muito grande, uma máquina pequena é suficiente. Temos outros tamanhos de máquina acá. Bueno, eu vou usar a primeira,
que sería la padrón. Y acá tenemos una otra cosa interesante, por ejemplo, tenemos acá un servidor Linux. Entonces, yo puedo ejecutar cualquier tipo de aplicación que rodaría normalmente en un servidor Linux. Entonces, acá cuando yo creo la máquina, yo puedo escolher si yo quiero alguma runtime, por exemplo, de Node.js, ou de PHP, ou de .NET Core, ou de Ruby. Os outros podem olhar acá que não temos ainda de .NET Core 2.0, porque é um lançamento mais recente e a Microsoft ainda não atualizou seu portal para conter este tipo de aplicação. Bueno, eu vou criar acá uma aplicação em Linux e eu vou escolher acá .NET Core. Então, eu vou clicar OK aqui, vamos voltar acá, escolher este K e clicar acá. Muito bueno. Agora temos uma aplicação web em Azure que está rodando em Linux. Bueno, mas como saberemos que estás realmente rodando em Linux? Isto é muito simples. Então, temos acá exemplo Jira 1. Então, se eu clicar acá, temos agora na aplicação uma outra opção que é Docker Container. Então, eu vou clicar acá e temos novamente acá o runtime que eu posso escolher. E aqui eu tenho uma coisa muito importante. Por exemplo, se os outros estão desenvolvendo em ASP.NET Core, já devem ter percebido que ASP.NET Core é uma aplicação console que tem acá um start em program e program que starta a aplicação. Então, neste caso, por exemplo, eu vou mostrar uma outra aplicação. Eu necessito colocar acá o comando .NET. Eu vou fazer o exemplo .NET e o nome da minha aplicação que seria o nome da minha DLL. Por exemplo DLL. Isto é necessário e é um pouquinho diferente se você coloca uma aplicação web em ASP.NET Full Framework, que eu não preciso colocar esse tipo de coisa porque a aplicação não funciona somente eu colocando os arquivos para cá. Mas em uma aplicação em .NET Core, eu preciso colocar um start acá. Bueno, ok. Então, eu tenho aqui um tipo de aplicação que é para Docker. E agora eu vou criar uma outra aplicação acá. Aqui eu vou criar acá em mobile e web container. Então agora eu vou criar uma aplicação. Vamos colocar exemplo Jira 2. Isso é a mesma coisa, só que agora temos uma diferença que é a configuração de container. Então, eu posso colocar acá Docker Hub. Por exemplo, em Docker Hub, eu tenho acá, eu tenho NGX, que é o servidor web. Estás acá. Eu posso, então, colocar aqui Docker Hub público e o nome da imagem NGX. Se nós outros colocarmos somente isto, agora temos uma aplicação web em Azure que roda um container que está, por exemplo, em Docker Hub. Então, eu vou confirmar acá e vou criar a aplicação. Então, a aplicação agora ir lá buscar os containers acá em Docker Hub, por exemplo. Podes também colocar o container em Azure Container Services. Então, eu posso colocar meus containers em vários lugares. E somente preciso dizer para a aplicação web acá em qual lugar, em qual provedor estas aplicações estão. Bueno, muito bem. Já temos acá. Então temos Jira 2, que é uma outra aplicação, e temos acá Docker Container também. É muito parecido com este acá.
mas acá temos as configurações de container. Então temos, vamos mostrar acá, Azure Container Registry. Então, se vocês quiserem usar a infraestrutura de containers de Azure, é necessário que vocês criem uma conta em Azure Container Registry, que é um outro serviço acá em Azure. E eu preciso colocar as informações da imagem, que seria o container, e usuários e senhas, etc. Ok? Em Docker Hub, como é o caso de nossos exemplos acá, eu estou colocando somente NGX. E se você tem um serviço privado de containers em sua companhia ou em outro provedor, eu preciso colocar acá todas as configurações para que Azure possa aceder a este container. Bueno, acá teremos então NGX. Então, vou para cá e vou acessar acá ao RL. Bueno, esta informação que está aqui em minha tela é uma informação do container chamado NGX, que é um serviço web. Bueno, então, voltando para cá, como eu sei que esta máquina é uma máquina Linux, então é importante para os outros desenvolvedores que acá em Portal temos uma opção chamada Advanced Tools, que é essa letra K. Eu vou clicar acá e eu vou clicar também aqui em Go. E agora temos acá um ambiente que se chama Kudo. Kudo é um excelente ambiente para debug, para que eu possa aceder à máquina onde está a minha aplicação e possa, por exemplo, navegar em sua estrutura de arquivos e possa inspecionar algumas coisas. Então, se eu venho acá, eu tenho, como é uma máquina Linux, eu tenho Bash e SSH. Eu vou clicar em Bash. Então, agora temos uma linha de comando em Linux. Então, temos acá Linux. Então, posso usar qualquer comando Linux para ver, por exemplo, a versão de Linux que está acá. Temos acá um Debian aqui no Linux, versão 8. Então, esta é a máquina que está aí executando a aplicação. Então, eu posso acá navegar. Esta máquina, como estás a executar um container, eu não tenho nada acá, porque o container está em Docker Hub, mas posso navegar acá. Eu vou abrir uma outra máquina que tenho acá, que é esta Core Linux. E nesta máquina temos uma aplicação ASP.NET Core, mas não é um container, é uma aplicação que está aí publicada acá. Já vou mostrar como se faz isto. É uma aplicação padrão, a mesma que você pode criar em Visual Studio. Eu vou clicar acá para abrir. É uma aplicação padrão, não tem nada de diferente. Mas temos acá Kudo novamente. Eu vou aceder aqui a Bash. Então, eu vou entrar em Sites, www.root. Eu tenho acá uma aplicação em ASP.NET Core, que tenho acá todas as DLLs necessárias para minha aplicação. E tenho acá um diretório root, que é um diretório normal da aplicação em Core. Acá temos também uma máquina em Linux, essa mesma máquina, um Debian Linux. Então, eu posso pegar minha aplicação em ASP.NET Core e fazer uma publicação de todos os arquivos, como se fosse um FTP, para cá. Esta aplicação vai executar acá. E como eu falei um pouquinho antes, esta aplicação necessita de um comando específico, que é sacar .NET e o nome da minha aplicação, que no caso é Linux MVP, para que ela possa aceder à aplicação quando eu entro em sua URL. Se eu não colocar este acá, a aplicação simplesmente não funciona. Então é muito importante, se você vai colocar uma aplicação ASP.NET Core em Azure,
los servidores for Linux, por ejemplo, que este comando esteja acá. Bueno, muy bueno. Mas si formos para Visual Studio, então tenemos acá Visual Studio. Es importante que ustedes saibam que es muy mejor usar la última versión de Visual Studio. Mas eu tenho acá Visual Studio 2015. Posso usar? Sim, podes usar Visual Studio 2015, mas as ferramentas de desenvolvimento para ASP.NET Core, para .NET Core, não são muito buenas. Então, é muito importante que vocês usem a última versão. Puedes usar, por exemplo, a versão Community. Acá eu tenho a versão Enterprise, mas não é necessário especificamente esta versão. Mas seria muito interessante usar a última versão. É muito importante também que você mantenha seu Visual Studio atualizado. Acá temos a última versão, que é 15.3.5. É muito importante. Então, eu vou criar uma aplicação acá. E como eu falei há pouco, quando eu venho acá e crio uma aplicação em ASP.NET Core, nesta versão de Visual Studio, eu tenho acá como escolher .NET Framework, que seria o Full Framework, e tenho .NET Core, e tendo também opções para Angular React, ou seja, temos mais opções de criações de aplicações, onde, por exemplo, acá temos um código em ASP.NET Core e um outro código em Angular. Eu vou criar acá uma aplicação web e eu vou marcar acá para habilitar, para ativar o suporte para Docker. E acá temos também uma opção de escolher qual vai ser meu host, então os outros vamos usar acá Linux. E é muito importante também que se vocês vão desenvolver aplicações para Docker, que vocês tenham em suas máquinas Docker for Windows. Então, se vocês não têm Docker for Windows, simplesmente aceda acá e nós podemos baixar acá a instalação de Docker, é gratuita. E eu necessito ter em minha máquina uma versão de Docker. Se você tem, por exemplo, um servidor Docker, é bueno também. Mas se não tienes um servidor Docker em sua máquina ou em sua empresa, é importante instalar em sua máquina de trabalho a versão Windows de Docker. Porque senão não é possível trabalhar com Visual Studio, trabalhando com containers, porque Visual Studio precisa de Docker para executar, para poder aceder aos containers. Bueno? Ok. Então, acá temos também a versão de ASP.NET Core, a última versão que foi lançada alguns meses atrás, é a versão 2.0, mas em Azure, como os outros viram há pouco, 2.0 não é suportada ainda, eu preciso usar 1.1. Então, em meu exemplo, usaria acá 1.1. Os outros podem ver também a diferença entre a quantidade de informações, de templates que temos acá. Então, eu vou colocar acá 1.1 e vou criar aqui uma aplicação padrão de MVC com suporte a Docker. Muito bueno. Então, temos uma aplicação padrão. Não é obrigatório, não é mandatório que para aplicações em ASP.NET Core eu uso Docker. Não é mandatório, ok? Então, os outros podemos criar uma aplicação que não usa Docker, por exemplo. Mas acá, quando o objetivo é mostrar Docker, eu vou usar Docker. Acá temos, então, vou mostrar para cá primeiro. Temos, então, um projeto ASP.NET padrão. Então, se os outros lembram que eu mostrei há pouco, tínhamos lá em Azure um www-root, que tem acá a parte visual. E temos uma aplicação comum, uma aplicação padrão de Visual Studio. Ok? E temos acá também um arquivo Dockerfile. Então, para criar um container Docker, estou acá usando a imagem de Microsoft ASP.NET Core, que seria a base de container, e passou alguns parâmetros, por exemplo, o código fonte,
o diretório da aplicação, a porta que o container irá funcionar e o que eu preciso dentro do container para que ele funcione. Então, quando executo essa aplicação no Visual Studio executa uma publicação de minha aplicação para este diretório, que será Object Docker. E neste diretório temos todos os artefatos, todos os arquivos necessários para que tenhamos um container, por exemplo. Ok? E acá também no Visual Studio, nós podemos ver que temos Docker e não mais Internet ou Chrome ou qualquer outro browser. Então, se clicar acá em Docker, temos acá a criação de container. Então, eu tenho acá em minha máquina uma outra pantalla que eu vou trazer para cá. Então, acá Visual Studio está executando a aplicação. Então, a aplicação está executando acá, mas usando Docker. Então, temos acá, esta é a aplicação que está rodando. É uma aplicação bem padrão, não tem muitas coisas para mostrar acá em aplicação, mas eu vou mostrar acá. Temos acá um prompt de Windows e temos acá Docker funcionando em minha máquina. Então, temos acá Docker Images, que é um comando para listar todos os containers que tenho acá. Então, tem acá um container que se chama Web Application 2, que é o mesmo nome da minha aplicação em Visual Studio. Ok? E temos acá um número de containers. E se nós outros listarmos os containers que estão executando agora, temos então acá um container que está executando, que é o mesmo container. Então, agora temos um container que está funcionando acá nesta porta, é a mesma porta de browser. Então, esta aplicação está sendo executada a partir de um container acá em minha máquina Windows. Bueno, então, se eu posso acá parar esta máquina, este container, então já temos parado. Se agora nós outros clicamos acá, não temos mais a aplicação rodando. E Visual Studio também já me disse acá que temos um problema e a aplicação está parada. Bueno, então podemos de uma maneira muito fácil desenvolver aplicações acá em Visual Studio usando toda a estrutura de Docker. Bueno, então como posso agora pegar este container e colocar em algum local? Por exemplo, vou colocar este container em Docker Hub. Então, eu preciso para cá uma conta em Docker Hub. Por exemplo, em meu exemplo, estou aqui usando o Docker Hub. Lembrando que nós outros podemos colocar também em Azure. Visual Studio deveria acá colocar este container em Azure Container Services, mas as últimas versões de Visual Studio têm um probleminha e não consegue. Mas se funcionasse, nós outros podemos vir acá, como se fosse uma aplicação web, em Publish, e acá escolhemos Azure App Service Linux e clicamos acá em Publish. É necessário que tenha uma conta vinculada acá em Azure. Então, eu vou fazer acá, vou colocar exemplo já 3. Então, eu posso publicar manualmente acá. E temos algumas aplicações, como por exemplo o Service Plan, que é o tamanho da máquina, e por exemplo, quem é a Azure Container Registry. Vou pedir para criar um novo acá. Ok. Bueno, e temos algumas coisas adicionais. Quando eu crio acá em Deploy, Visual Studio irá criar um novo sítio para mim, acá em Portal. Então, deixa eu fechar acá. Vou dar um refresh. Temos acá exemplo Gira 3, que é o mesmo nome da publicação acá. Então, é o passo número 1. E Visual Studio agora irá criar o container.
Então, temos acá um novo container, muito breve. E depois, Visual Studio irá tentar colocar o container também em Azure. Então, vamos esperar acá. Bueno, então temos agora a publicação. Mas Visual Studio tem um pequeno problema acá. Então, que não consegue colocar o container lá. Bueno, mas agora temos a publicação. Vamos ver acá. Se temos, novamente temos a construção de container acá. Aqui temos a execução do container. Então temos acá uma outra janela que já fechou. Então vamos trazer para cá. Então agora Visual Studio está a fazer uma publicação de container para Azure Container Registry. Então eu tenho uma aplicação em Visual Studio que é uma aplicação ASP.NET Core. E nós podemos pegar essa aplicação e colocar diretamente para um container rodando em Azure. Então não temos problemas acá. Bueno, a aplicação está publicada. Então, se nós voltamos para cá, em exemplo Jira 3, temos acá um container e temos acá as informações de Azure Container Registry, que é o mesmo nome. O nome da aplicação, o nome de tag seria uma marcação de container, normalmente a data da aplicação. Então, podemos acá executar a aplicação. Esta aplicação está executando também em um ambiente de containers, mas não estou agora usando Docker Hub, estou agora usando Azure Container Service, que é uma coisa muito parecida, para suportar os containers. Então, temos acá a publicação e somente um tempo para que o container possa ser carregado em la máquina. Então, temos de uma maneira muito simples como colocar o container em Azure. Podemos também colocar esse processo de publicação em um processo de build. Então, se tienes em sua empresa um processo de build automático, vocês podem programar essa publicação de maneira automatizada, que é muito interessante também. Então, temos acá. Para irmos para o final, eu posso também fazer uma publicação deste mesmo container para o Docker Hub, por exemplo. E Docker Hub que eu tenho acá, o nome de meu Docker Hub é Carlos CDS. Então, eu preciso que os containers tenham um nome muito parecido com este. Então, eu preciso acá em Docker mudar o nome da imagem do container, que é esta acá. Em Docker, nós podemos usar somente este ID. Então, eu tenho acá este ID. Então, a gente coloca acá, por exemplo, um EB2, Carlos CDS barra Jira. Ok, então temos acá. Agora temos acá um container com o nome Carlos CDS Jira. Temos também um outro container acá, que é o container que Visual Studio colocou para fazer a publicação, que é o mesmo container. Então, acá, se vocês podem perceber acá, estes dois containers são o mesmo container, somente com um nome diferente, e estes dois também são um container diferente. O mesmo container, somente com um nome diferente. Então, agora eu posso executar um comando que é muito parecido com Git, docker push, carlos cds barra Jira. Então, agora temos o mesmo container. E esta é a coisa interessante a respeito de containers. Temos o mesmo container em duas estruturas diferentes. Temos em
então em Docker Hub e temos então em Azure. Acá temos a aplicação, então temos a aplicação acá que está sendo executada em um container, está acá, e os outros temos também acá em container. Agora, novo publicação que Carlos gira, então eu posso vir acá em uma outra aplicação, por exemplo esta acá, onde anteriormente colocamos NGX, e posso colocar acá Carlos CDS barra gira, que é o mesmo nome de container acá. Acá é um container público, mas nós outros podemos criar também acá em Docker Hub um container privado, assim como em Azure. Então, acá eu vou salvar aqui. Então, eu necessito salvar e eu preciso executar um restart para a máquina iniciar, ok? Vamos ver se já está acá, ainda não. Azure tem um tempo que demora para fazer a atualização. Então, eu preciso um outro start acá, porque demora um pouquinho para atualizar a execução de container. Então, nós outros podemos perceber que não é muito difícil. Talvez o conceito de container, talvez um conceito talvez um pouco complexo. Mas enquanto temos acá, eu tenho aqui uma aplicação que eu criei acá, que é Web Application 2. Uma coisa muito importante para você é que para o desenvolvimento de .NET Core é muito importante e é necessário usar a linha de comando. Então, nem todo é possível fazer pela interface de Visual Studio. Então, precisamos em alguns momentos vir para cá e precisamos executar muitos comandos. Então, acá temos a aplicação, por exemplo, se executar .NET Run, já temos a aplicação executando acá localmente. Se temos acá, então, a aplicação rodando acá, se eu pegar este endereço acá e colocar acá em browser, temos a mesma aplicação, mas agora sem termos containers. Então, se eu vir acá, aqui temos um log da aplicação. Deixa eu parar a aplicação acá. Teremos a aplicação parada acá também. E se você prefere, ao invés de usar um container, fazer a publicação de todos os arquivos para sua página, é também possível. Eu preciso somente executar .NET Publish. Vou criar aqui um diretório Publish. Então, com .NET Publish, eu tenho todos os arquivos necessários para que eu possa executar essa aplicação, por exemplo, em um servidor que funcione em Linux, ou que funcione em Windows, ou que funcione em Mac. Então, se eu quero executar a aplicação, eu preciso pegar todos esses arquivos e colocar no meu servidor, através de um FTP, por exemplo, para que eu possa executar a aplicação acá em produção. Então, só preciso criar a produção. Deixa eu ver acá se já temos. Não temos acá ainda. Então, temos acá para atualização de container. Deixa eu puxar acá. Ainda não temos. Enfim, temos a mesma aplicação, que pode ser executada em dois diferentes tipos de servidores de container. Bueno, então eu penso que isto era o que eu tinha para mostrar a vocês. Espero que tenham me compreendido em meu portunhol. Meu portunhol, as coisas estão mais ou menos, né? Deu para entender um pouquinho? Sí, está muy bueno. Muy bueno. Então, se tivermos alguma, vou deixar acá meus contatos para vocês. Muitas graças pelo convite, Ivan, pela oportunidade. Para mim é novo na palestra em espanhol, mas é muito interessante.
Entonces, si las personas que estiverem assistindo a apresentação posteriormente quiserem entrar em contato comigo para tirar uma dúvida ou para conversar a respeito de containers ou de Linux, por favor, podem aceder no meu blog, que é carloscds.net, ou podem aceder também ao site da minha empresa, que é a CDS Informática, ou em Twitter ou em Facebook. Então, para mim é sempre um prazer conversar sobre tecnologias, sobre novidades. Então, muitas graças, Ivan, muitas graças e parabéns por seu evento. É uma iniciativa muito boa, muito interessante para a comunidade. Listo, muchísimas gracias Carlos, de verdad el tema ha estado súper interesante. Justo te comento también yo en la otra semana que ya estoy subiendo, en realidad no creas, ahí tengo bastante información que subir de la gira, o sea, es un trabajo titánico subir los videos al canal. Bueno, y ya yo también estoy viendo el tema de la publicación también, te comento porque voy a publicar dentro de poco el tema de containers, es Instant Service. Es un tema de technical preview también que lo voy a presentar, así que con lo que me has presentado hoy, obviamente que estamos alineados casi con el tema, así que me da mucho gusto. Interesante, ya seguro que te voy a estar por ahí molestando, por ahí alguna preguntita seguro que poder hacer algo juntos. Por favor, pueden me mandar preguntas, gracias. Ya, muchísimas gracias Carlos, acuérdate que esto sale en el canal y te lo comparto el link para que también puedas subirlo, me imagino, como una contribución como parte del programa. Te mando el link del video y te agradecería que me mandes tu PowerPoint por ya sea por favor, para también compartirla y poderte hacerte llegar también el link. Yo mando novamente para usted el PowerPoint, yo voy a colocar ahora y te mando por email. Ya. Listo, muchísimas gracias Carlos y te agradezco el tiempo, de verdad un abrazo grande y espero que seguro que también te invito a que ya que va a haber algunas iniciativas nuevas que seguro también te las voy a comentar pronto, por ahí alguien de repente de tu país también nos pueda colaborar más adelante también. Si tienes por ahí alguien, con gusto, bienvenido para que compartas. Muchas gracias. Un abrazo, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.